Entre Grêmio e Júnior Barranquilla está tudo certo. E agora, enamorado é esperado em Porto Alegre nas próximas horas. O Everton é o goleiro que o Grêmio deseja para a temporada de 2026. E também as entrevistas de Arthur e Kahneman no CT Luiz Carvalho, a permanência do camisa 29 e um fim de carreira do camisa 4 com desejo de permanecer no tricolor. Estes assuntos depois da vinheta. Fala rapaziada, tudo certo? Chegando aqui no canal com mais atualizações sobre o Grêmio. Antes da gente para os assuntos, não te esquece, deixa o like e te inscreve no canal. Ajudas importantes para a gente dar sequência e mais pessoas ficarem por dentro do conteúdo. Então não deixa o like? Deixa o like, não é inscrito no canal, te inscreve para não perder mais nada a partir de agora. E também, se possível, hype esse vídeo aqui para o conteúdo chegar a maior número de pessoas. Gente, vamos lá. Informação que trouxeram da Colômbia, tá? E a gente confirmou também por aqui. O enamorado é esperado a chegada dele aqui em Porto Alegre entre hoje e amanhã, tá? Já estava tudo encaminhado com o colombiano de 26 anos, tá? Entre Grêmio e jogador não tinha nenhum entrave, estava tudo acertado. Eram questões burocráticas apenas que estavam fazendo com que a negociação não se concretizasse de fato, né? Para o namorado vir para Porto Alegre para realizar exames e assinar com o tricolor. Mas agora essas situações burocráticas foram resolvidas e o namorado é esperado em Porto Alegre, então, entre hoje e amanhã. Tá? Eu tô só esperando uma atualização para ver de fato quando chega, mas é entre hoje e amanhã essa chegada, tá? Eu acredito que na live de hoje à tarde eu consiga confirmar com mais exatidão quando chega o colombiano. É uma contratação de 3 milhões de dólares, aproximadamente 16 milhões de reais, e é um jogador que tem muita expectativa que possa render aqui com a camisa tricolor. Diferente do que foram as outras contratações, daqui a pouco, por exemplo, como o Campaz ou até próprio como o Monsalve, a gente vai usar aqui dois colombianos como exemplo, jovens que chegaram aqui no Grêmio, tiveram que se adaptar e, enfim, né, tiveram os seus problemas. Mas o namorado chega com mais idade, mais pronto, mais maduro, talvez no seu auge físico, técnico, tático, e para ajudar muito no esquema que pensa o Luiz Castro, um meia mais lateralizado, não é aquele ponta agudo, é um cara que traz o jogo para o meio, bate bem com as duas pernas, apesar de ser destro. Então, é um jogador que chega para ajudar o Grêmio bastante e um contrato de 3 temporadas, tá? Então, é namorado, esperado entre hoje e amanhã aqui em Porto Alegre, tá certo? Bom, a gente vai falar sobre o goleiro aqui porque o Everton, goleiro do Palmeiras, foi um dos primeiros que o Grêmio tentou, tá? Para a posição. Só que os valores altos e o que o Palmeiras estava pedindo também fez com que o Grêmio se distanciasse e fosse buscar outras opções no mercado. Como, por exemplo, o Bento, que acabou acertando com o Genoa, tá? Agora, a informação que veio lá de São Paulo ontem, quinta-feira pela noite, foi que o Grêmio voltou com força atrás do Everton. E não só está negociando, mas como já está acertado com o goleiro do Palmeiras, tá? Não tem nenhum problema entre as duas partes. Agora o que acontece é o Palmeiras aceitar uma liberação, o que não está querendo neste início, tá? O Palmeiras não gostou da atitude do Everton de forçar uma saída, de o Grêmio conversar somente com o jogador e estaria brecando essa saída inicialmente do Everton para o Grêmio, até porque o goleiro tem contrato por mais uma temporada. Só que o goleiro titular do Palmeiras vai ser o Carlos Miguel. O Palmeiras renovou com o Lomba também até o final de 2026. O Everton vai perdendo espaço, né? Um goleiro de 38 anos, sofreu com lesão no final da temporada passada e vai acabar perdendo espaço ao natural no Palmeiras, né? Se entende lá que é um fim de ciclo. E aí o Grêmio vem então uma oportunidade de trazer para disputar posição com o Grando, já que o Volpe é um goleiro que não deve permanecer, não está nos planos da diretoria gremista, tá? O fato curioso disso tudo é que quando era o Vila Sante, que eles estavam tentando dessa maneira, estava tudo certo, né? Mas, enfim, isso é assunto para outro momento. O fato é, o Grêmio já tem acerto com o Everton, tá tudo certo, e agora ele tenta essa saída lá do Palmeiras. Tem reunião com o Anderson Barros, que é um dos dirigentes do Palmeiras, nessa sexta-feira, na tentativa de convencer essa liberação. Mas a informação é essa, entre Grêmio e Everton tudo certo, a expectativa é boa, caso se concretize o negócio, mas precisa dessa liberação do Clube Paulista, tá certo? Para fechar, hoje pela manhã, na sexta-feira, no CT Luiz Carvalho, Arthur e Kahneman concederam entrevista para a imprensa, tá?
Falaram bastante coisa sobre o esquema de Luiz Castro, principalmente, os treinamentos, a pré-temporada, mas 2 assuntos, um de cada, que me chamaram a atenção, tá? O primeiro é o Arthur e sua permanência. O Arthur foi perguntado sobre a situação de permanecer no Grêmio, até porque tem contrato somente até meio do ano. E alegou, né, que gostou da transparência da diretoria, com a diretoria dizendo que quer permanecer com o Arthur em definitivo. O Arthur também quer ficar, mas falou, não depende só do Grêmio e do Arthur, depende da Juventus liberar também. E o Meia afirmou, não tem nenhuma resposta da Juventus ainda. Tem conversas iniciais, de fato, mas nada concreto do time italiano, de valores, eu digo, para que o Arthur permaneça de forma definitiva aqui no Grêmio. Essas coisas devem se intensificar ao passar dos meses. Ele diz que estão todos focados na pré-temporada, mas ressaltou: quer permanecer no Grêmio, quer ficar aqui em definitivo. Agora é aquela negociação que deve acontecer com a Juventus para a permanência do camisa 29, tá? Do Kahneman me chamou muita atenção na questão de aposentadoria. Eu sei, tem contrato até o final de 27, tem muita lenha para queimar, mas o Kahneman já está numa idade avançada. E esse assunto vir à tona não é anormal, né? Porque a gente está falando de um cara que, não muito longe, né, vai se aposentar do futebol. O Kahneman deixou muito claro, né? Ele gostaria de se aposentar num clube como o Grêmio. Ele quer se aposentar aqui. Assinou uma renovação por mais 2 temporadas e gostaria de se aposentar aqui. Mas disse, o futebol é muito dinâmico. Ele não sabe o que vai acontecer se daqui a pouco não vai sair. O Kahneman, apesar de não ser mais aquele zagueiro que era quando chegou aqui, no auge com o Jeromel em 17, em 18, em 19, é um cara que eu vejo como importante para o vestiário para fazer essa transição de liderança, porque hoje a gente está passando por um processo de reformulação no elenco gremista. Reformulação até da diretoria, trocou agora a direção com a eleição do presidente Odorico. Então, o Kahneman, ao meu ver, ele é importante nesse processo. Talvez não tão importante como era uma vez em campo, mas no vestiário eu vejo um papel fundamental dele. Junto com o Marcos Rocha, junto com o próprio Marlon, com o Arthur também, que está hoje aqui no elenco gremista, de fazer essa transição para outras pessoas, para essa renovação. E quem chegar no Grêmio, entender aonde está pisando, entender que camisa está vestindo. Eu acho que o Kahneman é importante nesse papel. Eu gostaria muito que o Kahneman se aposentasse aqui, tá? Um desejo pessoal. Eu acho que é importante. Claro, tem gente que defende o fim de ciclo, que não tem mais lenha para gastar e tá tudo certo. Mas eu acredito que o Kahneman se aposentar aqui seria fundamental, justamente por essa transição. Eu acho que esses 2 anos com o Kahneman jogando quando necessário e fazendo esse papel no vestiário é muito importante para o que a gente pode pensar para o futuro. Mas tá aí, né, a fala do Kahneman, o desejo de encerrar a carreira no Grêmio, mas ele não sabe como funciona, como vai ser, porque o futebol é dinâmico, o funcionamento do futebol é uma caixinha de surpresas, tá certo? Deixa o like, deixa a tua opinião nos comentários. O Everton pra ti chega e é titular? E o Kahneman se aposenta no Grêmio ou não pra ti? Quero saber a tua opinião, tá certo? E não te esquece, não deixa o like, não é inscrito no canal, te inscreve pra não perder mais nada a partir de agora. Um beijo pra todo mundo e a gente se vê em breve.